Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e às vereadoras. Muito bom dia a todos os funcionários desta casa, ao público aqui presente e a todo mundo que nos acompanha de suas casas, pelas redes sociais e pela rádio Conexão FM. Gostaria de iniciar o meu discurso me acostando aos votos de pesares apresentados pelos nobres pares. Votos de pesares que nos entristecem bastante, visto que na nossa cidade costumam se vir acompanhados esses votos de pesares, nunca é só uma pessoa, né? E, como de costume, estendeu o abraço fraternal à família do jovem Hélio, que tiveram uma atitude tão altruísta de doar os órgãos, né? Fazer essa doação, que foi beneficiado 6 pessoas. Então, ele ajudou, mesmo com um momento de tristeza, ajudou a salvar a vida de 6 pessoas. Então, essa é uma atitude grandiosa, né? E mesmo após a vida, ele ajudar e estar podendo dar o sopro da vida a alguém que esteja precisando desses órgãos. Estendeu um abraço fraternal também a Cacau, que morreu também de uma forma trágica, nos deixou de uma forma trágica, num acidente. Estender também a Tâmara, né, irmã do nosso amigo Diego, e ao nosso amigo Roberto do Tamanduá, grande amigo do meu pai, grande amigo da minha mãe. Inclusive, em uma das campanhas, lembro da gente estar muito junto, né, fazendo essa campanha. Estendeu um abraço fraternal à família. E tivemos muitas mortes trágicas no nosso município, e algumas delas nos remetem ao fato do trânsito, o alerta de trânsito, né? E é de muito bom grado, assim, alertar e ressaltar esse ponto, visto que a gente teve a resposta do DENIT e teve várias solicitações do DENIT para alertar um pouco sobre o nosso trânsito, o perigo que está acontecendo, né? Hoje a gente não tem nenhum redutor de velocidade, tanto na entrada como na saída. Hoje a gente não tem mais a faixa de pedestre de frente à nossa creche municipal, né? Hoje o aviso de lombada, se eu não me engano, que fica mais ou menos de frente à lotérica, está no chão, a placa. Então o DENIT tem sido um pouco omisso nessa parte do trânsito de Santa Terezinha. E o resultado disso está sendo alguns acidentes, né? Inclusive, salientar também a importância do uso de capacete pelos motociclistas, né? A importância de poder resgatar, poder preservar a sua vida, a sua segurança. Então, vai ser de muita importância essas respostas que a gente está recebendo do DENIT, justamente para batalhar em cima desse ponto, respostas sobre o que a gente vem pedindo, sobre o que a gente vem solicitando. Mas iniciando propriamente meu discurso, e agora parabenizando um pouco das ações que foram feitas pelo Poder Executivo, gostaria de parabenizar a assinatura, né, do termo de adesão e garantia do segundo safra, enaltecido aqui pelos colegas, e dizer que aumentamos o número de cotas do município em torno de 40 cotas, e hoje serão atendidas 286. Então, isso é de grande valia para o produtor rural. Dizer também que está sendo feita a campanha de atualização cadastral e declaração de rebanho, também para o produtor rural, para que possa receber seus benefícios junto ao governo. Estive presente junto com o colega vereador Segundo, na última sexta-feira, na reunião de formação do Conselho de Cultura do nosso município. E diga-se de passagem, isso é muito bom ser trabalhado aqui nesta casa, visto que é uma forma de fomentar a economia do nosso município, que está chegando como novidade. Principalmente porque agora Santa Terezinha está na rota de turismo do nosso estado, né? Então, poder pegar o pessoal que trabalha com cultura, trabalha com artesanato, trabalha diretamente com o cargo-chefe do nosso município e instruir para que transforme isso numa atividade econômica é muito importante. E o Conselho Municipal está aí para isso, para garantir que vai vir verba e auxílio do governo federal para que esses produtores possam ter sua renda, possam difundir o seu trabalho, possam marcar Santa Terezinha no mapa de turismo da Paraíba. Então, essa formação foi muito boa. E aqui eu parabenizo o secretário Messias e a secretária adjunta Chalana por ter feito essa reunião tão importante. Sobre a saúde, falar e parabenizar sobre o Novembro Azul, creio que já foi bastante debatido aqui, e apenas pegar o gancho do colega vereador Segundo estava apresentando agora há pouco, que na própria palestra do doutor Eliseu, né, diga-se de passagem, é exemplar você trazer alguém para animar, para trazer aquele clima de descontração, né, visto que é um exame um pouco vergonhoso para o homem, então aproxima a população do médico que vai
realizar, então tira um pouco daquela vergonha. E na própria palestra ele dizia: eu não estou aqui apenas para fazer toque e olhar a próstata, eu estou para avaliar a saúde do homem como um geral, a saúde, a higiene, o cuidado, né? O cuidado pré e pós-exame. Então, ele está aqui para alertar que esse mês é um mês do homem deixar de lado todas as suas vergonhas e estar cuidando da saúde, não só do trato urinário, não só da próstata, mas como a saúde como completo, né? Dizer também que foi aproveitado para fazer a atualização cadastral de vacina e alertar que não são só os homens, as mulheres, as crianças que tiverem dúvidas sobre seu cartão vacinal, que estejam, né, comparecendo no postinho da sua área para verificar se está faltando alguma. Parabenizar também sobre a formação dos técnicos de saúde, técnicos de endemias, estivemos lá presentes na formação, parabenizar a todos os presentes e dizer, né, assim como foi as palavras do professor, que hoje eles são devidamente assinados e autorizados a fazer um serviço e instruídos para isso, ou seja, cada vez mais estão ofertando à população um melhor serviço de atendimento à saúde, que é essencial. Parabenizar também os alunos que prestaram Enem, né, nesses últimos dias, que visto que é uma prova extremamente cansativa, difícil, de temas muitas vezes confusos. Então, parabenizar a todos os alunos que prestaram Enem, assim como os eventos que ocorreram, né, no âmbito da educação do nosso município, que foram jogos escolares, tivemos presente também na inauguração do hall de diretores nas ações do professor João Alberto, do qual apresentei 2 requerimentos, né, de moção de aplauso aqui nesta casa, já agradecendo aos meus pares e justificando. Estendi moção de aplauso à professora Inalda Cizenando, que hoje anunciou já, né, a sua despedida do quadro de lecionamento, do quadro do João Alberto em 2026. Então, não poderia deixar passar batido uma homenagem tão honrosa, né, que é a Inalda, que tem mais de 35 anos de dedicação à educação do nosso município. Imagine só quantas pessoas já passaram, né, pelas mãos da professora Inalda. Acredito que pessoas aqui desta casa também já tenham passado, né, já tenham sido alunos de Inalda. Então, essa propositura é de grande gratidão para mim, visto que ela trabalhou justamente o que eu gosto de fomentar nessa casa, a história do município, a história do professor João Alberto e o que ela influi na sociedade como um todo. Então, foi muito importante participar desse evento e ver que o Colégio João Alberto trabalha justamente isso, a sociedade e o colégio, e esse paralelo entre os dois. Então, estendi também, né, os parabéns a toda a equipe de funcionários e alunos do Colégio João Alberto, porque resgataram esse ano a real essência do que foi esse colégio estadual no nosso município. Resgataram com gincana, com ações, com mostra de profissões, com jogos, com quadrilhas, eventos juninos, realização de Enem, realização de SAEB. E visto que a gente saiu de um ano passado de uma preocupação muito grande sobre o financeiro do João Alberto, se teria verba para continuar. Inclusive, foi, acho que, motivo de requerimento aqui nesta casa, né? Foi solicitado essa resposta. Então, foi feito um trabalho de busca, né, de prospecção de alunos, para que aumentasse o número de alunos e, consequentemente, a verba. Então, realizar o trabalho esse ano exemplar, está de parabéns. Avisar também que estão sendo feitas e realizadas as matrículas das escolas do campo. E dizer que na data do dia 1º vai ser na escola Manuel Rodrigues, no dia 4, Porfírio Higino da Santana, dia 5, Antônio Carneiros da Capesa e dia 8, da Ortiga de Baixo, né? Parabenizar também na educação e de forma rápida, não poderia deixar de esquecer, já que falamos tanto do professor que traz, né, a família para a escola. Eu gostaria de parabenizar a esposa do funcionário desta casa, né, nossa amiga Rosilda, a esposa do nosso grande Sérgio, por ter realizado no Colégio Pedro Soares uma ação que liga família e escola, né? O projeto se denomina Projeto Família e Escola, uma parceria que transforma. E contou com a realização de um evento junto com as mães e pais do 3º ano B, em que cada aluno escolhia uma forma de demonstrar aos seus pais o que foi aprendido. Então, ver a alegria nas mães, nos pais, em ver seus filhos apresentar, principalmente por ver seu filho lendo na sua frente de forma clara, né?
É um trabalho de grande valia, assim como foi dito o trabalho da professora Verusa. Parabenizo também Rosilda pela execução desse projeto. Gostaria de falar também sobre meus dois requerimentos apresentados nesta casa, em relação à implantação, estudo, né, de viabilidade da implantação do programa Jovem Aprendiz Municipal. Hoje a gente aprova nessa casa o aumento do perímetro urbano. E decorrente a isso, eu tenho certeza absoluta que o aumento na oferta de comércio, na oferta de empregos, vai ser bem demasiadamente grande. Hoje a gente vai poder oferecer serviços e facilitar a entrada de empresas no nosso município. Então, o Poder Executivo tem que trabalhar em paralelo com essas empresas privadas para introduzir o jovem no mercado de trabalho. Muitas vezes o jovem sai do seu ensino médio, do terceiro ano, sem saber um pouco como trabalhar, onde procurar emprego, sem saber montar um currículo. Então, esse paralelo entre prefeitura e as empresas privadas é de muita importância para, quem sabe, descobrir novos talentos, descobrir gente que quer mesmo trabalhar. Essa juventude está querendo, né, cada vez mais ter o seu, se tornar independente. Então, eu agradeço demais pela aprovação dos pares. E o segundo requerimento foi sobre o mapa de iluminação pública. Eu gostaria de que fosse feito, né, visto que a gente está um pouco nessa parte de fazer, de criar os mapas do município, um mapa de iluminação, para que a gente possa sanar as questões de dúvida, de onde vai ser atendido, de que local é do município e é de dever do município atender, inclusive, vereador Ed Carlos, Vossa Excelência tocava nesse assunto sobre a questão da escuridão e da iluminação pública, e se eu não me engano, falha a memória, essa parte que o senhor está falando, ela hoje está no município de Catingueira. Então, esse mapa seria justamente para se localizar. Não estou dizendo que o serviço não vai ser atendido, até porque o pessoal é beneficiário da cidade, então a gente tem que ajudar, mas que este mapa é justamente para isso. Dizer onde são os postos de domínio da prefeitura e onde o serviço está sendo feito para sanar essas dúvidas. Mas adentrando um pouco sobre os assuntos que foram falados aqui de indagação ao Poder Executivo. Eu vou começar pela quadra, a quadra Soliano César. Essa quadra, como foi dito aqui, hoje completa o aniversário de 10 anos, e eu saliento que tiveram duas gestões diferentes que hoje, aqui nesta Câmara, se denominam como oposição e situação. Eu trabalho muito uma frase aqui nesta casa que se diz: eu não gosto de trazer um problema, eu gosto de trazer uma solução, porque é justo o que a população precisa. Ela não precisa saber dos trâmites, ela não quer saber o que é que eu vou fazer para resolver. Ela quer pronto para se usar. A quadra passou por vários pontos negativos e positivos, passou por várias demandas que tiveram que ser trocadas justamente por essa defasagem de 10 anos, que inclusive, por ela ser padrão FNDE, né, tem que seguir à risca o projeto do governo federal. Projeto esses que já foram modificados devido a essa lacuna de 10 anos. Então, várias coisas que foram feitas naquela quadra estão sendo que ser justificadas por questão diferentes do que está em projeto. Um exemplo delas são as luzes. Hoje as luzes estão funcionando e são trocadas por LED. No projeto ela não é de LED. Ela é daquela luz como é na outra da quadra que, enfim, a luz antiga. A redução que se dá no gasto de iluminação se justifica o valor que se paga diferente nessas luzes. Então, trazendo esse exemplo, eu quero mostrar que a solução a se fazer naquela quadra para entregar, e eu acho que tenho certeza que é a vontade de todos vocês entregar, independente do que haja de problema naquela quadra, a solução vai ser o quê? Junta todo mundo, e aqui eu ofereço meu serviço de consultoria como engenheiro de graça, para a gente ver o que é que está faltando, fazer uma emenda, fazer uma... Perdão, me fugi na palavra. Enfim, ver o orçamento do que está faltando. Aditivo, perdão. Fazer um aditivo do que está faltando, entregar à população. Depois que entregar, a gente pode discutir claramente aqui o que foi feito de errado, o que não foi, o que falta fazer. Eu acho que hoje o essencial é a gente cumprir e entregar aquela quadra. Independente de ter sido feita em gestão A ou B, porque passaram-se duas nelas, né?
O essencial é a gente concluir e entregar. E eu acredito que falta bem pouco, eu acho que os colegas... Pois não, Verano. Vereador Cado, para contribuir com esse assunto, essa quadra é uma das minhas bandeiras, tendo em vista que é um serviço hoje essencial, e quando eu dizia que nós teríamos que ter mais ações para manter os alunos, os nossos jovens, ocupados, ou na sala de aula, ou em participação de jogos, ou qualquer outra atividade de cultura, está imbuído justamente com relação a essa creche. Quem é que não quer, eu, Vossa Excelência, todos nós queremos que o mais breve possível aquela quadra já esteja de posse da população para suas atividades. Porém, a gente conhece os trâmites que nós temos no país, né? A burocracia que trava muitas vezes serviços essenciais que sejam entregues à população. E aí é onde Vossa Excelência está se propondo, e é louvável a sua proposição, mas voltando para essas questões burocráticas, o município já pode entregar esse prédio à população sem que o Ministério da Educação, o FNDE, venha e autorize o município a fazê-lo? Tendo em vista que tem toda uma prestação de contas, inclusive essas inconformidades que precisam ser justificadas, então é isso que tem que saber, se o município já pode realmente, de fato, dar como entrega à população ou se ainda precisa de um aval lá de cima para se fazer. Respondendo à sua pergunta, vereador de Carlos, acredito que no ano de 2024, se não me falha a memória, nós recebemos, no começo do ano, nós recebemos a visita do fiscal federal, justamente pela questão das inconformidades. Essas inconformidades foram passadas a mim em fevereiro de 2021 e tinham 14. Dessas 14, eu acredito que conseguimos sanar 12. Entre aquelas que se resolviam num dia e se acabavam no outro. Algumas já vão ter que vir com novas inconformidades e com justificativas. Um exemplo delas eu vou dar, o alambrado. Hoje a gente vai justificar e modificar ele por nylon, que eu acredito que seja muito melhor e menos risco à população, justamente pela execução. Se você vai num alambrado daquele feito na cidade de Brasília, onde o projeto foi criado, ele é perfeitamente executado sem um ponta de ferro para o lado de fora. Porém, quando se trata do projeto para outro ambiente, né? Outro exemplo que eu lhe dou, são 9 chuveiros elétricos, o que tornava a energia daquela quadra trifásica. Só que na cidade da gente, isso é totalmente fora de sentido, você botar 9 chuveiros elétricos. O que pode ser modificado, por exemplo, na parte de proteção que não estava previsto no projeto inicial. Hoje também a gente, graças a Deus, e por enquanto, conseguimos refazer o gesso e a fiação lá de dentro da parte dos banheiros. Foi retirado porta sim, foi retirado sanitário alguns sim, não está lá. Mas a parte do gesso e da fiação, por enquanto, continua lá. Inclusive, o meu maior medo era essa fiação da iluminação de LED, porque, sinceramente, alguém mexer lá sem instrução e tudo mais, fica por lá mesmo, bem pretinho, Deus me livre, 3 vezes. Mas é justamente isso, a gente falta pouco para concluir. Só que precisa de uma força-tarefa. Unir, ver o que é que está faltando, se for necessário, a gente aprovar um aditivo aqui e entregar. Entregar para a população. Falar também aqui sobre o que foi tocado, a questão da quadra, né, José Ribeiro. Eu acredito que a maioria das reformas já está prevista e programada, como foi o bebedouro, e aqui falar, né, enaltecer que é muito bonito quando vocês agradecem algum serviço que foi feito, e nós também agradecemos, né, pelo empenho em mostrar. Tem muita coisa assim, a gente não adianta tampar o sol com a peneira e dizer tem muita coisa assim errada, mas que a gente vem tentando consertar dia após dia, não só isso, tem coisa que não é demonstrada por fora. Então, a gente agradece também o papel do vereador de oposição, de estar trazendo isso aqui, né? Por muitas vezes algumas coisas passam batidas, é o setor de outro vereador, e ver vocês agradecendo o serviço feito é também de muita valia. Mostra que essa casa, independente de bandeira política, está em prol do povo. Né? Dizer que lá a questão do piso não é necessária a remoção, não é necessária a pintura. O piso, a pintura, perdão.
A tinta própria para a pintura do piso, ela já tira essa questão de derrapagem e tudo mais. Então, está necessário, sim, a questão da pintura. E a questão dos cobogóis é um conserto constante, como eu digo, porque justamente aquela malha de cobogóis, além de proteger da chuva, ela, quando se destaca, quando sofre um impacto ou alguma coisa, ela quebra peças. Ela não quebra a parede no montante completo, já justamente para facilidade dessa troca. Então é necessário sim, e justamente essas duas quadras bater nessa questão de trazer novas modalidades de esporte, né, para o nosso município, para que a gente possa oferecer ao maior número de pessoas, né? Eu me enquadro muito nesse caso, nunca joguei bola que preste, nunca, né? Nunca, toda vida eu sempre era o último a ser escolhido. E aqui o que reina é futebol, mas hoje a gente já está introduzindo novos esportes na questão dos adultos e jovens que podem ser introduzidos na criança, assim como é a corrida de rua. A gente teve uma corrida das crianças aqui, né, em fevereiro. Assim como é a pega de boi, que foi reconhecida como esporte recentemente por mim, e que no vídeo mostra crianças correndo. Apesar de ser um pouco perigoso, eu entendo tudo mais, mas que mostra que essa cultura é das crianças. A questão de lutas também, inclusive um abraço ao amigo Renan, que está oferecendo essa questão de luta de Muay Thai aqui na praça. Questão de basquete, que é previsto na quadra lá de Soliane Ribeiro, um novo esporte, né? Nova gente para praticar. Então, é muita importância bater em cima dessas teclas da quadra de esporte e oferecer mais modalidades para que mais pessoas possam estar frequentando. A questão do teatro também, que essas quadras podem ser utilizadas, né? É uma atividade que vem crescendo aqui no nosso município, a atuação. Tivemos até um curso, tivemos também a atuação do Alto da Compadecida lá no Colégio João Alberto. Então, é uma questão de muita importância. Falar aqui também sobre a Secretaria de Transporte, colega vereador, vou- a questão do transporte. E reconheço, sim, reconheço o problema da estrutura, né, da infraestrutura da Secretaria de Transporte do prédio. É uma estrutura insalubre, né? A gente vê principalmente o prédio em si, prédio velho, antigo, também pela questão, diga-se de passagem, quando se juntam 10 homens dentro de um ambiente, vereador Aldo, é difícil ele estar limpo, viu? Mas sim, a questão da infraestrutura e a questão da frota. A frota constantemente está quebrada em oficina, isso aqui não se pode negar. Um dos que mais quebram é o ônibus que atende hoje aos nossos trabalhadores, e diga-se de passagem, um dos melhores. Mas quando quebra num dia, no outro, a preocupação é grande para resolver, para ofertar novamente esse ônibus. Tivemos uma reclamação sexta-feira passada, uma demora que houve na busca dos alunos, se eu não me engano, o IF ou o S-City. E foi justamente decorrência disso. O ônibus branco quebrou. A gente, se não botasse ele, perdão, na semana atrasada, se não colocasse ele na oficina, na sexta-feira, e não ajeitasse, não ficasse lá pendente, na segunda-feira ele não seria ofertado à população que necessita desse ônibus para o trabalho. E no sábado era feriado, foi justamente por isso que foi adiado a sessão da nossa casa. No sábado ninguém iria pegar nesse ônibus, então houve sim esse atraso, né? Mas que foi feito para justamente oferecer na segunda-feira para que o trabalhador não pague R$ 15 ou até 30 para ir voltar do seu serviço. Mas o que é que eu quero demonstrar com isso? Os serviços de reforma, os serviços de manutenção estão sendo feitos. E tenho que levantar essa questão da frota. A gente necessita de mais carros. Tem carro que não tem conserto ou o conserto é inviável. Mas, em contrapartida a isso, e a gente tem números para demonstrar isso, o serviço está sendo atendido à população, o serviço está sendo ofertado. Em comparação a outubro, novembro, a gente teve mais de 40 pessoas atendidas no TFD, no tratamento fora do domicílio. A gente manda constantemente, e isso é uma exigência do Ministério Público, pacientes oncológicos em carros únicos. Ou seja, um tanque não dá para ir hoje em João Pessoa, acredito eu. O Ministério Público exige que você mande um carro, que às vezes gasta mais de um tanque, para ir e vir com esse paciente oncológico, e é direito dele. Porque muitas vezes recebe um tratamento lá muito agressivo, é direito dele. E isso que eu quero justificar no gasto de combustível. Imagine quando mandam 3 carros, como muitas vezes liga para mim Abraão aqui, desesperado, Cado, a gente só está com um carro aqui e é demanda aparecendo uma por cima da outra. Mas isso tudo é porque está atendendo a população e a gente tem números para isso. Hoje a Secretaria de Transporte
ela repassa o número de pessoas que foi atendido. Carros a gente está em deficiência sim, mas a gente não deixa de ofertar o serviço ao nosso município. E diga-se de passagem, foi trabalhado também a questão do atendimento, que foi cobrado aqui. Um bom atendimento à população, que quando não puder, não for possível atender, que saiba dizer um bom não, que saiba explicar, né? E aqui eu tiro o chapéu para os meninos lá do atendimento, meu amigo Abraão, Rubinho também, meu primo, e agora, recentemente está Juninho, nosso amigo Juninho, sobrinho da vereadora também, né? Que estão fazendo esse atendimento, e é justamente essa questão, saber dizer um não. A frota está sim em defasagem, mas muitas vezes, ó, espera um pouquinho, a gente encaixa por aqui, a gente encaixa desse outro lado, espera outro carro chegar, o atendimento está sendo feito, a população está sim sendo atendida. O que não pode é parar o serviço, né? O que não pode é a gente deixar de atender essa população que está demandando. E diga-se de passagem também, os motoristas de estarem, né, realizando seu serviço nesse setor, sabendo que a infraestrutura está desse jeito, é também uma vontade de querer fazer o bem pela população, pelos seus pares, né? Só para concluir, senhor presidente, a questão do campo, que, de acordo com o que foi dito aqui, a reforma teria sido apenas gramado, iluminação e arquibancada, e dizer que os itens que estão incluídos lá também são o vestiário, né, o prédio da imprensa e o prédio embaixo para os convidados, a regulagem das medidas que foi planeada e aumentado, inclusive mudaram-se as medidas do campo de futebol, e a perfuração do poço de lá. Além de que a gente pleiteia junto com a construtora, visto que após a conclusão ele tem um prazo de garantia, mas para a gente fazer uma pintura com os escudos dos times ali na frente do nosso campo municipal. Falar um pouco sobre a questão da folha e o que foi falado sobre pedidos e mais demandas do deputado Hugo Mota e dizer que nosso município anda com as finanças doentes e é muito difícil de se governar. Como foi dito aqui, palavras dos vereadores que me antecederam. Hoje a gente recebe em torno de 2 milhões da folha. Quando a gente tira tudo, só de pagamento fica em torno de 1 milhão e 400 mil. Quanto sobra disso aí, vereador? Ficam 600 mil. Hoje a gente teve hoje não, esse mês a gente teve um desconto de precatório de 250 desses 400 mil. A gente também teve uma notificação que o município estaria entrando no CADIM pela falta de uma prestação de contas de 2020. E aqui eu não estou acusando de ninguém, porque eu sei que o jurídico vai responder por essa questão, pode ter sido uma falta de comunicação e tudo mais, mas que também interfere na administração pública. Você tem uma verba pausada, o município no CADIM, que, para quem não sabe, o CADIM funciona como um SPC para uma pessoa física, por questão de verbas, né, que atrasa, e é um pouco difícil para quem aqui administra uma casa, administra uma empresa e tudo mais, sabe que qualquer coisinha na receita, qualquer mudança na receita altera bastante, e nesse segundo semestre que o município recebe muito mais, altera demais no orçamento do município. Mas que, em contrapartida a isso, os serviços vêm sendo oferecidos, mais de 100 exames feitos aí no Novembro Azul, com cerca de 20, eu acredito que já andam para o próximo serviço, oferecendo o campeonato, não está nas suas condições exemplares, mas a gente está atendendo um pedido da população de realizar esse campeonato independente de qualquer coisa, dizer que o serviço não para e que vai continuar nessa gestão. Muito obrigado. Senhor presidente, voltando aqui no segundo expediente, gostaria de informar e convidar a população, no próximo fim de semana, a se fazer presente na vaquejada do Parque José Roberto, né? Dos dias 28 a 30. A vaquejada que é de tão grande tamanho aqui para a nossa cidade, tanto economicamente como culturalmente. Sobre a questão das obras das escolas, vereador Aldo, eu creio que vai demorar um pouquinho mais, porque alguns dos alunos, né, eles só terminam o ano letivo por volta do dia 15 e tudo mais, e que na próxima semana, posterior ao dia 15, a gente entra em Natal, Ano Novo, recesso e tudo mais, o pessoal também. Alguns vão entrar dia 1º, né, na contemplação. Alguns podem fazer. Então, eu vou dar um levantamento do que está sendo feito, principalmente no das escolas do campo. Eu gosto de visitar bastante. E alertar que essa pré-matrícula que está acontecendo nas escolas do campo é justamente para ver se tem aluno para a escola do campo funcionar, né? A gente sabe que cada vez menos vem diminuindo e a escola tem um número mínimo de alunos para poder funcionar. Sobre a questão dos carros
né? E tudo mais, a questão dos empregos, e realmente é injustificável, né? Como eu vou justificar que vocês estão alegando que a gente não tem carro e o serviço não está parando? Como é que eu vou conseguir justificar? Como é que eu vou conseguir justificar o que eu disse aí em tribuna, que de outubro para novembro a gente aumentou o número de atendimentos fora da cidade, se vocês dizem que não tem carro? Como é? Eu estou maquiando os dados que vêm para aqui? Se eu estiver maquiando, vocês podem muito bem me denunciar. Como é que eu vou justificar, né, que vocês dizem que as finanças estão perdidas, as finanças estão doentes e tudo mais, que há que haver demissão, e o prefeito diz, não, não vou tirar o ganha-pão do pai de família. E aos trancos e barrancos, muitas vezes tendo atraso, às vezes, do pagamento, mas tem pagado para não tirar da boca do pai de família, para não tirar da boca de quem leva um sustento para casa. Ele tem sustentado esses cargos comissionados e hoje a gente sofre muito por isso, sem poder criar cargo, diretamente estando no vermelho, né? Não podendo muitas vezes fazer uma obra, um aditivo com recurso próprio, justamente por isso, para não tirar o ganha-pão do trabalhador. Aí como é que eu vou justificar isso, né? Já que vocês dizem que é injustificável. É injustificável, é se doar. É o que a gente faz, é o que vocês tanto falam, é trabalhar para o povo. Tá aos trancos e barrancos, está direto no vermelho, mas já planejando uma sobrazinha em favor da população. Ter carro quebrado, mas não parar o serviço, né? Ter obra parada, mas está sempre tentando resolver, sempre tentando retomar essas obras, né? Realmente é injustificável se doar desse jeito, né? É injustificável o serviço não parar, visto que a gente está assim. E tem outras prefeituras declarando falência e tudo mais, e a gente não. A gente ofertando o que a população quer. No mais, eu gostaria de agradecer a todos e desejar um bom fim de semana a toda a população.